Imagine que alguém lhe entregasse hoje uma quantia em dinheiro suficiente para que você nunca mais precisasse trabalhar. Imagine que todas as suas contas estivessem pagas, que você pudesse morar onde quisesse, viajar para onde desejasse e fazer praticamente tudo que sonhou durante anos. Agora pare por uns segundos e responda com sinceridade. Depois da empolgação inicial, o que daria sentido à sua vida? Essa pergunta parece simples, mas ela separa duas realidades completamente diferentes. A primeira é a de quem apenas vive para conquistar coisas. A segunda é a de quem vive para construir algo que continua após a sua própria existência. É exatamente aqui que chegamos à sexta camada da riqueza, pois existe uma riqueza que vai muito além do dinheiro, muito além da liberdade e muito além das conquistas pessoais. Essa riqueza se chama legado. E talvez esta seja uma das camadas mais negligenciadas da sociedade moderna. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Jornada Fides. Continue comigo e descubra em detalhes porque construir legado é a sexta camada da riqueza. Vivemos em uma geração obcecada por resultados imediatos. As pessoas querem ganhar, conquistar, crescer e aparecer, mas poucas estão perguntando qual impacto suas vidas deixarão quando não estiverem mais aqui. O problema é que uma vida sem legado pode até produzir sucesso, mas dificilmente produzirá significado. E sem significado, até as maiores conquistas acabam parecendo vazias. Quando ouvimos a palavra legado, muitas pessoas imaginam grandes empresários, líderes famosos, inventores, reis, presidentes ou pessoas que mudaram a história da humanidade. Mas essa é uma visão limitada. Legado não é apenas privilégio de poucos. Legado é responsabilidade de todos. Na verdade, toda pessoa deixa um legado. A questão não é se você deixará um legado. A verdadeira questão é qual legado você está deixando. Pense em uma árvore. Uma árvore não produz frutos para si mesma. Ela oferece sombra, alimento, abrigo. Da mesma forma, a vida humana atinge sua maturidade quando deixa de existir apenas para si e passa a beneficiar outras pessoas. O legado nasce exatamente nesse ponto, quando aquilo que somos começa a produzir impacto além dos nossos próprios interesses. Talvez você nunca escreva um livro famoso. Talvez seu nome nunca apareça na televisão. Talvez você nunca seja reconhecido por milhões de pessoas. Mas isso não impede que sua vida transforme profundamente dezenas, centenas ou até milhares de outras pessoas. O legado não é medido pelo tamanho da fama. Ele é medido pela profundidade da influência. Existem pessoas famosas que deixaram pouco legado. E existem pessoas anônimas, cujos valores continuam impactando gerações inteiras. O mundo está cheio de pessoas que foram lembradas por aquilo que construíram. Mas os verdadeiros legados são construídos por aqueles que decidem investir em pessoas. Existe uma sequência poderosa que explica como o legado é formado. Tudo começa na identidade. A identidade define quem você é. A partir dela, nasce o propósito. O propósito define por que você existe. O propósito conduz ao serviço. O serviço gera impacto. E o impacto produz legado. Identidade, propósito, serviço, impacto e legado. Essa é a jornada. O problema é que muitas pessoas querem construir legado sem antes descobrir quem realmente são. Vivem copiando comportamentos, repetindo padrões e perseguindo objetivos que nunca foram verdadeiramente seus. Tentam construir uma imagem sem construir uma identidade. E toda imagem sem identidade acaba desmoronando. Antes de perguntar o que você faz, existe uma pergunta mais importante. Quem você é? Antes de perguntar quanto você ganha, existe outra pergunta ainda mais importante. Para que você existe? Quem não responde essas perguntas passa a vida inteira correndo sem saber para onde está indo. E quando chega ao destino, descobre que conquistou algo que nunca desejou de verdade. O legado não nasce da aparência, ele nasce da essência. Não nasce daquilo que mostramos ao mundo, nasce daquilo que realmente somos quando ninguém está olhando. Depois da identidade vem o propósito. E aqui existe uma confusão enorme.
Muitas pessoas acreditam que propósito é profissão. Não é. Propósito é impacto. Duas pessoas podem exercer a mesma profissão e possuir propósitos completamente diferentes. Um médico pode trabalhar apenas para ganhar dinheiro. Outro pode trabalhar para aliviar sofrimento e salvar vidas. Um empresário pode construir uma empresa apenas para enriquecer. Outro pode construir uma empresa para gerar oportunidades, empregos e desenvolvimento. A profissão é apenas uma ferramenta. O propósito é a direção. Quando uma pessoa encontra propósito, ela deixa de viver apenas para sobreviver. Ela começa a viver para contribuir. E isso muda tudo, porque propósito transforma tarefas comuns em missões extraordinárias. Pessoas sem propósito contam os dias. Pessoas com propósito fazem os dias contarem. E quanto mais alinhada uma pessoa está com o seu propósito, maior tende a ser o seu legado. Afinal, ninguém constrói impacto duradouro vivendo apenas para si mesmo. O legado sempre nasce quando nossa existência começa a produzir benefícios que ultrapassam os limites da nossa própria vida. Talvez a melhor forma de entender o legado seja olhando para a família. Pense nos seus pais, pense nos seus avós, pense nas pessoas que ajudaram a formar quem você é. Talvez elas não tenham deixado grandes fortunas, talvez não tenham construído os impérios financeiros, mas certamente deixaram valores, exemplos, princípios, ensinamentos e histórias que continuam vivos dentro de você. Isso é legado. Um pai que ensina integridade deixa legado. Uma mãe que ensina amor deixa legado. Um avô que transmite sabedoria deixa legado. Um mentor que orienta alguém deixa legado. Um professor que inspira o aluno deixa legado. O líder que desenvolve pessoas deixa legado. O legado não está necessariamente ligado ao tamanho daquilo que você constrói. Está ligado à profundidade daquilo que você transmite. Existem heranças que acabam em poucos anos, mas existem legados que atravessam gerações. E muitas vezes o maior patrimônio que uma pessoa pode deixar não é material, é moral, emocional, espiritual, é relacional. São valores que continuam vivendo mesmo depois que ela já não está mais presente. Existe também uma diferença fundamental entre sucesso e legado. Sucesso é alcançar algo. Legado é fazer algo continuar existindo depois de você. Sucesso pode beneficiar uma pessoa. Legado beneficia gerações. Sucesso pode ser individual. Legado é necessariamente coletivo. O sucesso olha para a conquista. O legado olha para a continuidade. Por isso, tantas pessoas chegam ao final da sua vida com uma sensação estranha de vazio. Elas conquistaram muito, mas construíram pouco do que realmente permanece. Acumularam bens, mas não multiplicaram valores. Construíram patrimônio, mas não desenvolveram pessoas. Buscaram reconhecimento, mas não produziram transformação. E quando a vida começa a se aproximar do fim, percebem que aquilo que parecia tão importante talvez não fosse o mais importante. O legado nos obriga a pensar além do agora. Ele nos convida a viver de forma que nossa existência continue produzindo frutos, mesmo quando nossa presença já não estiver mais aqui. Outro conceito fundamental é o transbordo. Uma vida verdadeiramente próspera transborda. Ninguém constrói legado vivendo para si mesmo. O legado nasce quando aquilo que recebemos começa a beneficiar outras pessoas. Pense em um rio. Um rio não existe para si mesmo. Ele irriga plantações, abastece cidades, sustenta ecossistemas e gera vida por onde passa. Da mesma forma, seres humanos foram criados para transbordar. Conhecimento que não é compartilhado se perde. Amor que não é demonstrado se enfraquece. Sabedoria que não é transmitida desaparece. Prosperidade que não beneficia outras pessoas se torna estéril. Quanto mais madura uma pessoa se torna, mais ela compreende que a vida não é apenas sobre receber, é também sobre entregar.
E é justamente esse movimento de entrega que transforma conquistas em legado. O transbordo é a ponte entre a realização pessoal e a transformação coletiva. É por isso que o legado ocupa a sexta camada da riqueza. Observe a sequência. Quem honra a Deus encontra direção. Quem cuida da saúde encontra energia. Quem fortalece a família encontra estabilidade. Quem constrói relacionamentos encontra oportunidades. Quem conquista liberdade encontra espaço para viver com intencionalidade. E quem possui essas 5 bases encontra condições para construir algo que transcenda sua própria existência. Tentar construir legado sem essas bases costumam gerar distorções. Sem identidade, o legado vira vaidade. Sem saúde, vira desgaste. Sem família, vira incoerência. Sem relacionamentos, vira isolamento. Sem liberdade, vira limitação. O legado saudável é consequência de uma vida bem estruturada. Ele não é um objetivo isolado. É um transbordamento natural de uma jornada construída sobre fundamentos sólidos. Mas como construir um legado intencional? O primeiro passo é definir valores inegociáveis. O segundo é viver de forma coerente com esses valores. O terceiro é investir em pessoas. O quarto é compartilhar conhecimento. O quinto é desenvolver sucessores. O sexto é servir além dos próprios interesses. E o sétimo é aprender a pensar em gerações e não apenas em resultados imediatos. O legado não é um evento, é um processo. Ele não acontece de uma vez. Ele é construído diariamente através de pequenas escolhas. Cada conversa importa, cada exemplo importa, cada decisão importa, cada valor transmitido importa, cada pessoa ajudada importa. O legado é construído muito antes de ser percebido. Assim como uma árvore leva anos para crescer antes de produzir sombra, uma vida leva anos para produzir um legado consistente. Talvez uma das reflexões mais poderosas seja lembrar que a vida é limitada. Não para gerar medo, mas para gerar clareza. O tempo é um recurso finito e justamente por isso ele é tão valioso. Quando compreendemos que nossa permanência aqui é temporária, passamos a valorizar mais aquilo que realmente importa. Muitas disputas desnecessárias param de fazer sentido. A consciência da brevidade da vida nos ajuda a focar naquilo que permanece. Porque no final, o dinheiro pode acabar, os cargos podem pausar. Porque no final, o dinheiro pode acabar, os cargos podem passar, os títulos podem ser esquecidos, mas os valores que transmitimos continuam vivos nas pessoas que impactamos. E essa talvez seja a maior prova de que uma vida valeu a pena. Chegamos então ao ponto central desta sexta camada da riqueza. O legado representa o momento em que a prosperidade deixa de ser apenas sobre você e passa a alcançar outras pessoas. É quando sua identidade encontra propósito, quando seu propósito encontra serviço, quando seu serviço encontra impacto e quando seu impacto encontra continuidade. A verdadeira riqueza não é medida apenas pelo que acumulamos durante a vida. Ela também é medida pelo que deixamos florescer depois da nossa passagem. Por isso, ao concluir esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão que talvez acompanhe você pelos próximos dias. Se sua vida terminasse hoje, aquilo que permaneceria seria apenas uma lembrança ou um legado capaz de continuar transformando vidas? E mais importante ainda, se hoje você estivesse construindo o capítulo final de sua história, ele revelaria alguém que viveu apenas para si mesmo ou alguém que decidiu usar sua existência para deixar o mundo melhor do que o encontrou? Pense nisso, escreva sua resposta nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que busca prosperidade verdadeira. Porque a sexta camada da riqueza não pergunta quanto você conquistou, ela pergunta o que continuará existindo por causa da sua vida. Agora se inscreva no canal e acompanhe o final dessa série sobre as 7 camadas da riqueza no próximo vídeo. Não perca!